Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar de um livrinho do Emmanuel Carrère, Yoga. Eu já tive a oportunidade aqui num outro momento de comentar o livro Outras Vidas Que Não a Minha, se eu não me engano publicado mais ou menos 10 anos antes do Yoga, que narra um livro autobiográfico, né, aquela autoficção, uma característica da literatura contemporânea, um livro que narra, num primeiro momento, a experiência do Carrère nos tsunamis, né, naqueles tsunamis que destruíram a ilha de Sri Lanka, ao sul ali do continente asiático. E mais tarde, né, a segunda parte do livro, ele voltando para casa na França e comentando o câncer de uma amiga e a perda dessa amiga e as relações dos familiares, ele passando por aquele processo de luto e de entendimento da brevidade da vida, etc. e tal. O Yoga se passa, como eu disse, um pouco mais de 10 anos depois desse primeiro livro e narra, num primeiro momento, uma coisa muito simples. Ele quer contar uma história, também autobiográfica, também um pouco ficcionalizada, como comentarei daqui a pouco as razões por que a ficção domina essa autobiografia. E ele comenta, num primeiro momento, o livro pode ser dividido em 2, 3 partes. Num primeiro momento, ele viaja para o interior da França para ele passar por um retiro de yoga, né, ou vipassanas, algo assim, se não me engano. Não sei muita coisa sobre yoga. E o livro, ele é muito lento, muito tranquilo, fácil de ser lido, tem excelentes reflexões nesse primeiro momento. Ele comenta sobre as características da yoga, os movimentos, a relação da yoga com o tai chi, tudo que ele aprendeu, algumas memórias em relação a outro retiro que ele fez, né, em alguns outros momentos da vida, etc e tal, que ele já pratica o yoga há mais de, sei lá, 30, 40 anos, etc. Mas o que me interessa aqui está mais na parte 2 e na parte 3 e como essas duas partes elas se conectam com a própria ideia do yoga. Uma das teses centrais do livro, pelo menos nesse primeiro momento, fica evidente que o exercício da escrita é um exercício de meditação, ponto. E inspirar coisas positivas, expirar coisas negativas. Essa é uma segunda parte que perpassa pelo livro todo. É como se esse exercício de meditação fosse também, né, da escrita, fosse também um exercício psicológico, né, de reconstituição de si, né, de colocar a vida no papel para entendê-la melhor. E ao mesmo tempo que você a entende melhor, você expurga aquilo que há de negativo. Então existe por meio da escrita uma busca pela valorização de si, pelo reconhecimento de si e pelo entendimento de si. E esses 3 métodos, esses 3 caminhos servem também para compreender melhor o mundo que está à sua volta e como você atua nele, né? Então a meditação, ela não é só um apagar de si frente ao mundo, frente ao ego, etc. Mas a meditação aqui, ela é uma compreensão desse papel no mundo. Num primeiro momento fica muito evidente isso. Numa segunda parte, que aí o livro começa a jogar mais pesado, né? Porque você pensa, vai acontecer alguma coisa, não é possível. Porque a vida, ela é feita desses momentos inesperados. E o Carrère deixa isso muito evidente do que algo vai acontecer o tempo todo, né? Parece que ele vai preparando uma queda, vamos dizer assim. Parece que o livro, que seria uma inspiração à meditação, vai ser uma obra que vai fugir dessa meditação, né? Mas aí a gente vai ver como ele retorna a ela o tempo todo. E nessa segunda parte, ele é retirado desse retiro recluso que ele ficava, não podia usar celular, não podia fazer anotações, era bem séria vamos dizer assim, as regras que deveriam ser seguidas. Aí ele é retirado de lá porque há os ataques
ao Charlie Hebdo, né, aquele jornal satírico francês que à época tinha feito algumas charges, fazendo uma troça a Maomé e tal, e os radicais islâmicos acabam invadindo o jornal e matando algumas pessoas ali. O que aconteceu de fato, vocês podem pesquisar aí, é uma situação bem grotesca, assim, o que foi feito com os jornalistas, com os colunistas, etc., com os desenhistas do jornal. E quando ele sai, ele até se pergunta, né, tá, mas por quê? O que eu estou fazendo aqui? E ele, né, ele é retirado do retiro porque ele é amigo de um dos caras que é assassinado. E ele não é um amigo próximo, assim, nossa, meu melhor amigo e tal. Tanto que ele, em momento nenhum ele se emociona. Mas uma das namoradas a namorada do amigo, perdão, ela convida, né, o Carré, né, eles conseguem convencer ele a escrever uma homenagem, né, ao amigo morto. E essa parte, ela é muito curtinha, assim, ele não se prende muito a esse ato terrorista, e eu até acho que ele não vai discorrer tanto sobre a questão islâmica, a questão do terrorismo, por uma questão de precaução, certo? Ele não quer se colocar em maus lençóis no momento em que o livro está sendo publicado e é naquela exata crise migratória que está acontecendo na Europa, né? Uns 4 anos atrás, 2, 3 anos atrás, no ápice na Hungria, na Itália, na Grécia, etc., né? Milhares de imigrantes que vindo de países islâmicos e de países asiáticos entram na Europa. E na terceira parte, que é uma parte assim que para alguns leitores pode parecer meio estranha porque não acrescenta muita coisa, mas para mim foi a parte que mais impactou. Ele sofre uma queda, não uma queda, né? Vamos falar assim, ele tem um breakdown, né? Ele quebra por dentro e aí ele começa a discutir sobre a questão da bipolaridade, ele é bipolar. E ele fica, por alguns meses, num hospital psiquiátrico, passando por um tratamento profundo, passa por ECT, né, que é o eletrochoque, tem algumas dificuldades de reabilitação, demora, pensa em tirar a própria vida várias vezes, e isso acaba trazendo uma outra questão ao livro. Se o livro, originalmente, era para ser sobre meditação, e estamos aqui na metade do livro, pouco além da metade, e o cara está numa clínica psiquiátrica, você se pergunta, fala, poxa, por quê? Né? Por que um cara que tem tanto controle sobre si acaba caindo na bipolaridade, acaba caindo na depressão profunda, etc e tal? Mas aí você vai entendendo, né, com o Carré, alguns pontos que são elucidativos sobre a vida contemporânea e do porquê a gente tem essas quedas esses abismos psicológicos, né? E ali você entende que a meditação é uma forma de controle de si, mas que é como segurar água, né, nas mãos. Ela vai escapar, sabe? Por mais que você faça uma concha e tudo, e em algum momento ela escapa, assim, é difícil. E essa brevidade da condição de felicidade, dessa condição de ordem psíquica, né, de manutenção dessa condição, traz uma coisa que eu acho que é fundamental para o livro. O momento em que ele está na clínica, se tratando, é a parte da inspiração. É o tentar tirar de si o que há de mal. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o livro, ele é um processo de meditação constante, a escrita meditativa. Num primeiro momento, a busca pelo que é bom. Num segundo momento, que ele já parte, né? Aí você tem as questões externas, o amigo que foi morto. Aí você tem a questão interna da crise de bipolaridade, o tratamento com eletrochoque, o retorno à sociedade. E aí ele precisa se reencontrar. Ele já é um senhor, ele não é um jovem. Então,
Você tem essa respiração muito bem medida. Você não tem nesse livro nenhum momento que é alto demais, nenhum momento que é baixo demais. Tudo sempre tentando, a escrita sempre tentando manter uma cadência meditativa. E a parte final, ele viaja, né, depois que ele sai dessa clínica, ele viaja para uma ilha no Egeu, se eu não me engano, de Leros, né, uma ilha grega, e onde ele entra em contato, num trabalho voluntário dele, com alguns refugiados, os garotos, né, que chamam essa parte, alguns garotos refugiados. E aí ele vai conversar, vai conhecer melhor a história particular desses garotos, a fuga, o que aconteceu durante o percurso, sair do Paquistão, sair do Afeganistão, fugir, né, como eles eram perseguidos lá por serem de etnias diferentes dos grupos que estavam ali do Talibã, se eu não me engano. Então, todo esse processo, e ele conhece a pessoa que o acolhe lá, né, que é a chamada Érica, uma professora de escrita criativa, o acompanha também, eles ficam muito próximos, tem momentos marcantes nessa amizade. Aí num determinado momento a Érica decide ir embora, largar tudo e vai para a Austrália atrás de uma filha que ela não vê há bastante tempo, conta uma história particular dela, das irmãs. Mas o mais interessante é que nessa parte de Leros, né, nessa parte que ele vai lá para trabalhar com esses adolescentes, é o momento em que o equilíbrio vai sendo restabelecido, né? O equilíbrio da meditação. E a última parte mesmo, assim, quando ele volta para a França, ele fala que está apaixonado novamente, mas alguns capítulos antes ele acaba revelando que ele teve que fazer uma ficção em cima de alguns fatos para evitar alguns problemas que não ficam muito evidentes. São problemas de falar de uma pessoa X, se são problemas de enfrentar a questão islâmica na França, ou se são problemas que ele teve para relatar, de não ter a autenticidade e a coragem de dizer o que realmente aconteceu e tudo. Ele queria resguardar as pessoas, etc. Tem alguns fatores assim que não dá para a gente mencionar, mas isso é problema dele, vamos dizer assim. Isso não causa nenhum impacto negativo no livro, nada disso. Mas o meu ponto é que, como eu já havia dito, esse livro meditativo o tempo todo, né, essa escolha meio que do tai chi, desses movimentos, você sente isso na escrita, e ele faz isso com muita maestria. Você pode ler o livro assim, rapidamente e tal, e não perceber isso, não vai fazer muita diferença. O livro continua belo, continua intrigante, continua extremamente sincero. Mas quando ele busca essa escrita meditativa, essa escrita pelo tai chi, vamos dizer assim, tem aquele negócio que eu disse lá no comecinho. O quê? O aspecto ficcional do livro, ele é essencial. Porque quando a gente pensa nessa literatura de autoficção que tem rolado recentemente com Nosger, com o próprio Carrère e outros, essa literatura, ela tende a uma autenticidade. E o que é a autenticidade aqui? É o fato da verdade vir, mas de uma forma não positiva, mas de uma forma que ela seja válida para alguma coisa. Porque não adianta você ser sincero o tempo todo, fazer as confissões da sua vida, se essas confissões não trouxerem nenhuma transformação para quem lê e para quem as escreve. Então, a autenticidade aqui, ela passa pela ideia que a nossa vida, ela é ficcionalizada o tempo todo por nós mesmos. E nós precisamos dessa ficção para manter a ordem desse caos que existe em nossa volta. Então, no finalzinho, spoiler, né? No finalzinho, ele fala que encontrou uma pessoa nova, uma namoradinha, que também faz tai chi, eles se conheceram ali. São 3, 4 páginas. E eu, sinceramente, eu acho que é uma mentira. É uma ficção. Por quê? Porque a ideia, por mais que ele tenha encontrado, isso não vai fazer nenhuma diferença se for verdade ou não, mas por mais que seja, por ele ter encontrado essa ideia da projeção de uma coisa positiva. Quando a gente tem esperança de que algo vai acontecer, de alguma forma, né, quando nós temos essa esperança, de alguma forma a gente está dizendo para nós mesmos que, olha, eu sei que não pode acontecer, eu sei que pode ser uma ficção, eu sei que pode ser, sei lá, uma frustração, mas a gente precisa disso.
A gente precisa o tempo todo de dizer para nós mesmos que algo de bom nos espera e algo de ruim também nos espera. E é essa dualidade da realidade, da ficção, dessa espera, da esperança que talvez não ocorra e tudo mais, que é o jogo meditativo perfeito que ele cria em toda a obra. Então, se pegarmos aqui elementos que são factuais, né, que realmente aconteceram, mas a escrita sobre esses elementos é uma ficcionalização do fato, não vai ter problema. Ele não deixa de ser autêntico, não deixa de ser uma autoficção, não deixa de ser uma autobiografia. Mas o que temos que nos atentar aqui, e eu acho que é fundamental, é que a nossa narrativa interna, a narrativa que o outro faz da gente também, ela é sempre parte de um fato, mas ela sempre termina numa ficcionalização da nossa realidade. Então não estou dizendo aqui de maneira alguma que nós vivemos numa mentira, que a ficção é uma mentira. Não, eu estou dizendo que a realidade ela é também muito preenchida, essa trama da realidade, né, ela também é cozida, vamos assim, costurada, feita por fios ficcionais o tempo todo, que nos ajudam a manter esses equilíbrios entre o equilíbrio moral, o equilíbrio político, o equilíbrio social, um equilíbrio econômico. Nós precisamos de relações ficcionais na nossa vida. E aqui no livro, como ele escreve, né, com essa cadência, bonitinho, ele faz esse trabalho meditativo, a ficção está exatamente aí. A vida não é essa meditação, mas ela pode ser. A vida não é a namoradinha mais nova que ele arruma depois, já que ele já é um homem bem mais velho, mais nova que ele, assim, um pouco mais jovem, né? Ele não comenta a idade, ela pode ter 50, 45, 30, não sei. A vida isso pode estar na esquina nos esperando daqui a pouco, né? Essa coisa inesperada. Então a ficção é essa necessidade, né, do inesperado, o que vai nos colocar longe de uma monotonia, né, pacata, de uma vida pacata o tempo todo. Porque o grande problema que eu vejo, talvez, na contemporaneidade, citando Nine Inch Nails e algumas bandas que criticam isso, né, e colocam isso o tempo todo nas letras, é sobre essa monotonia de ser o mesmo o tempo todo. Nós somos o mesmo o tempo todo, tudo acontece, é tudo repetitivo demais, eu sou uma cópia de uma cópia, todos os dias são exatamente os mesmos. Isso não é uma mentira, mas é a ausência da ficção, certo? Porque a realidade nua e crua, ela é monótona, completamente monótona, ela é repetitiva. Mas a realidade ficcionalizada, ela pode ser positiva, e a gente precisa disso. Talvez a meditação, talvez o Tai Chi, seja esse processo de ficcionalização do real. Não que esses elementos não sejam reais, né? Essas práticas, elas são verdadeiras, elas existem, são milenares e tudo mais, mas elas são necessariamente ficcionalizadas em nós, por nós mesmos, evidentemente, para que haja uma possibilidade de uma vida outra, certo? Então era isso que eu queria comentar do Yoga, do Emmanuel Carrère. É um livrinho que vale muito a pena. Eu estou querendo continuar a ler os outros livros do Carrère. Eu até adquiri recentemente um romance russo, que é o livro mais antigo dele, né? Que dizem que tem uma pegada mais realista pro depressivo e tal, de uma tristeza. Vamos ver o que está acontecendo. E eu comprei o Reino também, onde ele comenta sobre as origens da igreja, né? No apóstolo Paulo, se não me engano, e Lucas. Mas ele narra essa história, né? Mas o que eu tenho percebido, lendo esses dois livros aqui, aí só para fechar de fato, e é uma tese que eu quero voltar depois no romance russo, se essa tese se confirmar lá, obviamente, é que o Carrère, ele usa a literatura como terapia. E nada mais válido como um processo terapêutico do que a literatura, do que a escrita de si, do que a ficcionalização de si. Certinho?